BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Budini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E hoje vamos falar sobre o SXSW. Para falar sobre o tema, convidamos Beatriz Ali, diretora de Recursos Humanos do Machado Meyer Advogados, responsável por definir a estratégia de pessoas junto ao Comitê de Pessoas e Conselho Executivo, assim como as estratégias de diversidade e inclusão. Ela lidera o Comitê de Cultura junto com os sócios embaixadores, garantindo que a estratégia da empresa esteja alinhada à cultura. Beatriz, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do que eu conheço e aprendi até agora nesse festival. Sensacional, Beatriz. Mas antes de chegar no festival, eu quero conhecer um pouco mais sobre você, poder contar a trajetória. E assim, é um papo que eu estava aguardando bastante, viu, Beatriz? E tô feliz que você topou. Vou contar um pouquinho de mim. Eu tenho quase 25 anos de experiência em gestão de pessoas. Eu sou administradora de formação, tenho um MBA e tenho um curso em conselho, né? Eu fiz um curso de conselho para mulheres na São Paulo. É um curso muito legal, muito legal. É o PPW, que foi formando uma comunidade incrível. Hoje são mais de 500 mulheres. E é um curso muito importante para a gestão, né, para a governança das empresas. É um assunto que eu curto muito e trabalho bastante em relação a isso. Sou mãe de duas meninas, a Valentina, de quase 11 anos, e a Antonella, de 7. Sou casada com um advogado. Então eu sou bastante especialista no assunto, estou com ele há bastante tempo. Conheço o advogado por todos os ângulos, né? Então tenho bastante experiência nisso. Profissionalmente, eu trabalhei 7 anos na Accenture, na Vanad por 6 anos, liderando a operação aqui no Brasil. Foi muito legal, uma experiência incrível. A gente abriu o escritório, então, assim, desde comprar cadeira, notebook, abrir a fábrica de software em Recife, e depois eu fui me aventurar numa fintech, que hoje é a DOC. A gente formou lá também a fábrica de software na DOC, e depois eu vim aqui para o Machado Meyer para um trabalho bastante importante de transformação empresarial e de cultura junto com sócios, os 115 sócios que a gente tem aqui e mais de 1.000 funcionários. Então estamos aqui num trabalho bastante importante agora de transformação de IA nesse momento importante de mercado jurídico, né? Putz, que legal, Bia. E é bem desafiador, hein? Bastante, bastante. Bia, e para quem não conhece, se pudesse contar o que é o SXSW, o que uma CHRO de um escritório de advocacia decide aí fazer por lá, e o que isso te ajuda ou não ajuda, como que foi? Bom, esse era um sonho que eu queria, que eu estava perseguindo há bastante tempo. Eu já estava buscando e há 5 anos. O que é o SXSW, né? Ele é um festival, e essa palavra ela tem que ser usada com essa intenção mesmo. Ela não é uma conferência corporativa e nem um evento de tecnologia. Lá é um lugar de música, de cinema, de ideias, de encontros que não estão planejados, né? Ele acontece em Austin, no Texas, tem 40 anos que ele existe, e acontece no mês de março. E ele reúne em poucos dias, mais ou menos uma semana, uma quantidade absurda de pessoas para discutir sobre o futuro. E aí é um lugar onde você discute com diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo. Ele também acontece em Londres. Agora eu não vou saber se acontece em outros lugares, depois eu pesquiso, compartilho aqui com as pessoas. Você passa por palestras que provocam, você assiste shows
tem conversas profundas sobre trabalho, sobre cultura, sobre a sociedade, na fila do evento, na fila da palestra, mas você sai de lá com mais perguntas do que respostas. E eu acho que é aí que é a coisa mais interessante, que é o que mais gera valor, né, porque, a gente precisa ser provocado, né, no nosso dia a dia, para que a gente repense as coisas, a maneira como a gente faz as coisas, e a gente está exatamente nesse momento. E por que que uma CHRO deveria estar lá, na minha visão, principalmente de um escritório de advocacia? Porque o meu trabalho ele é essencialmente antecipar as coisas, né. Antecipar o que que as pessoas vão precisar, o que que as empresas vão enfrentar no futuro, o que que a liderança vai ter que responder, como ela vai ter que responder, e o SXSW é um dos lugares, aonde você vai enxergar essas coisas e vai discutir sobre esses temas, né. Então você percebe tendências que vão se formando, e você consegue discutir já essas tendências e trazer para cá. Só para você ter uma ideia, o Brasil é a segunda federação maior nesse evento. E os escritórios de advocacia, ele tem uma tendência, na minha visão, né, uma tendência natural a se mover quando o mercado já se moveu. Então, assim, eles esperam um pouquinho para ver o que está acontecendo. Eu já prefiro chegar antes, né, eu venho de empresas de tecnologia, então essa viagem foi exatamente isso, o investimento de leitura do futuro, para a gente poder se antecipar ao que vem aí pela frente. Sensacional, Bia. Eu sou da mesma opinião de você. Eu acho que o mercado jurídico, embora aí a gente, né, esteja acompanhando, é sempre tá uns 2 passos atrás do mercado. A gente vê até, na minha visão, isso reflete um pouco na bolha que a gente está de 1,5 milhão de advogados, que pra mim não faz o menor sentido. Mas aí é a opinião Gabriel, tá? Mas e eu queria saber também, Bia, desculpa, voltando ao tema aí, depois dessa experiência, você falou aí de várias perguntas, né? E tem uma dúvida, na verdade. Parece que a gente sempre vê as mesmas coisas nas palestras, nos eventos, principalmente evento jurídico, que eu falo, cara, se você quer ver alguma coisa diferente, vai fora do evento jurídico. A não ser que você não saiba nada, é super legal, acho que super válido, tá? Nada contra. Mas ali, pra gente que tá um pouco mais antenado, é mais do mesmo, né? E eu sempre fico com receio de em eventos como esse do SXSW, porque eu nunca fui, por isso que eu tô perguntando. Mas eu vejo que as pessoas saem de lá realmente com algo diferente ali, por isso que têm voltado, né? É. Então, o que é? É a água de lá, você acha? Eu acho que é o ambiente, né, eu acho que, na verdade, como você é meio que uma imersão na cultura, no futuro, é um exercício de questionar a maneira como as coisas são feitas, de fato de repensar por que que a gente faz as coisas, né, e eu acho que a gente está muito no momento do automático, produtividade, eficiência e Putz, etcétera. grilo. E a gente não tem tempo de pensar sobre as coisas, e lá é você parar, bem entre aspas, porque é muito cansativo, muito, porque você tem uma palestra atrás das outras e você está com um grupo de pessoas, e você conversa na fila, e você tem conversas profundas, porque os temas são profundos. Então é um lugar onde você tem esse momento para pensar sobre temas que são de fato profundos, para a sociedade, para as empresas, para gente, né, para a família até, quando você está lá. Então, assim, o que que vão ser das minhas filhas, né, no futuro, quais vão ser as profissões, então são temas bem complexos, e é um momento bastante importante de refletir, e parar um momento no ano para fazer isso, eu acho que é bastante saudável, e nós, executivos, a gente deveria fazer isso com maior frequência, eu acho que deveria ser uma rotina importante dos executivos. Nossa, Bia, muito legal, sabe, eu estava lembrando, teve uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu estava conversando com um grande amigo meu do escritório grande, eu estava falando pra ele: "É, cara, eu acho que, assim, o mercado nosso, as grandes firmas, eu acho que vai mudar muito o modelo de negócio". 1 ano e meio atrás eu falei: "Olha, acho que nos próximos 10 anos". Atualizei essa conversa para uns meses atrás, eu falei: "Olha, acho que é nos próximos 2". Porque eu fiquei curioso, porque, Bia, claramente você está vendo isso também, né, e é um pouco Sim. assustador o que a gente vive, porque a gente tem medo do desconhecido. E eu imagino que quando a gente chega cheio de perguntas, de eventos como esse, mexe um pouco com a cabeça da gente, que é o que você está me falando. Como que você vê, a partir disso tudo, o futuro agora do mercado jurídico, na sua opinião? Isso abriu a cabeça sua para alguma coisa? É, totalmente, né, você vem eu vou trazer um negócio que é desconfortável, né.
A Obrigado. palavra é desconfortável. Uhum. Você volta num desconforto, eu busco esse desconforto, né, eu sou uma profissional que eu busco Bem-vindo ao desconforto. clube. Quando a coisa começa a ficar confortável demais, eu falo: "Ai, tá chato isso, eu preciso mexer em alguma coisa". Sim. Então a gente está exatamente nesse momento, né, que é um momento de fato de desconforto, porque a gente com a chegada da IA, eu acho, se a gente fizer uma analogia, eu acho que é muito como se fosse a chegada da internet, né, Ah, que mudou muito a maneira como a gente trabalhava, os negócios, empresas apareceram, empresas desapareceram, e eu acredito que pode ser este o momento em que a gente vai viver, né. E o que eu vejo como oportunidade aqui para o mundo jurídico, é que o mundo jurídico ainda trata a gestão de pessoas, né, na minha visão, como um tema de suporte, e para mim ela é uma alavanca de negócio. eu concordo Sempre completamente. acreditei. Eu sempre trabalhei em empresas de serviço, né, onde o capital intelectual ele é o negócio. Então você tem que tratar gestão de pessoas como uma alavanca de negócio, né, ela é uma vantagem competitiva. Então, aqui a gente está num momento em que o trabalho ele vai ser completamente modificado e a gente precisa olhar isso de uma maneira bastante estratégica, e de uma forma muito mais holística, né, não são coisas isoladas, a gente não pode mais olhar o fluxo como a gente olhava antes, do jeito que: "Ah, vamos colocar IA nesse fluxo", não é bem assim, porque você vai gastar dinheiro à toa, né, você vai botar uma super IA, você vai usar a sua Ferrari para, né, para andar uma esquina, não faz sentido. Então a gente está nesse momento de desconforto, mas que é muito positivo, mas a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né. Então Total. tem que se mexer, eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho que é começar a gerar desconforto, coisa que o ser humano não está acostumado, né, é desconfortável mesmo, mas mudanças são desconfortáveis, mas o que vem depois vai ser muito bom, né, eu acho que a gente tem que olhar por essa perspectiva. Nossa, Bia, desculpa, eu tenho falado bastante aqui, mas é que é um tema, assim, que pra mim eu fico, né, e você vê, né, eu vejo tanto escritórios de advocacia, a gente vê ali e o que acontece, né, de novo entra naquele papo que você falou que o mercado jurídico é mais atrasado, a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, faz parte da cultura do mercado jurídico, tudo mais, é o que é. E aí você vê, não, a gente vive nos grandes escritórios, ou nos escritórios menores também, mesma coisa. O core são os advogados e o administrativo ali, cara, sabe, faz o que a gente mandar, a gente que manda, a gente que sabe tudo, mesmo não tendo estudado administração na faculdade, mesmo não tendo estudado gestão de pessoas, mesmo não tendo estudado contabilidade, mesmo não estudando TI, mas aparentemente eles vêm, ou alguns advogados acham que vêm com o dom de saber tudo, e a gente que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui tem um ponto que eu acho que vai pegar muito, eu acho que imagino que você esteja vendo isso também em outros escritórios. A IA é muito boa, super legal. Mas eu brinco, o pessoal gosta de colocar nome de comitê de IA, não sei o que, de IA, e beleza. É como, mesma coisa que colocar seu nome de Excel, sei lá, quando surgiu o Excel. Super legal, mas vai ficar, né? Vai passar, porque é uma ferramenta. Super legal, eu tô revolucionário, mas é uma ferramenta. E aí você vê que beleza, então o pessoal vai lá, aumenta o faturamento do escritório, fala, pô, beleza, ganhando uma grana agora. Aí se questiona sobre a forma que está cobrando, e o que acontece com os advogados, colocam mais trabalho nos advogados, esquecem o que estão vendendo. Acho que estão vendendo commodity. E aí começa a galera a ter burnout por conta do sobrecarregamento de trabalho. Está acontecendo no mercado todo. Então, e todo mundo, de novo, o pessoal fala da IA, e eu acho que talvez o SXSW tenha trazido isso, eu não sei. Se trouxe as provocações também. Qual que é a real mudança? O que realmente tem que pensar? É a IA agora, mas vai vir outra coisa depois? Na verdade, eu tomei esse choque logo no começo, né, porque quando eu cheguei lá, eh, eu vi que os temas das palestras, centrais, eles eram muito focados em pessoas, né, e o famoso soft skills, ou human skills, como as Sim, pessoas gostam de tratar. E aí eu até fiz uma publicação sobre isso, deixei a minha IA fazendo uma pesquisa, depois eu validei e etcétera, legal. para poder entender o histórico, desse festival, o quanto ele tratava do assunto de pessoas versus o assunto de inovação, de tecnologia e etcétera. E eu fui vendo que, de fato,
o tema de pessoas, ele foi crescendo ao longo da jornada, né, nos últimos 10 anos. Por quê? Porque a evolução tecnológica, ela só vai acontecer se a gente de fato trabalhar o tema de pessoas. Então, se a gente não tiver as pessoas preparadas para absorver, essa tecnologia, a gente vai ter um colapso, né, a gente não vai conseguir absorver. Então, a gente vai usar a ferramenta de uma forma que não é inteligente, a gente não vai usar no seu potencial, porque as pessoas não vão ter as competências adequadas para que a gente consiga usar no seu potencial, e a gente vai ter essa sobrecarga em cima das pessoas, e a gente continua nessa linha de produtividade, eficiência, produtividade, eficiência, produtividade, eficiência, e a gente vai começar que tem uma linha muito forte de utilizar a IA para interações. E a gente tem que tomar muito cuidado para que usar a IA. A gente tem que usar a IA para atividades que não tenham julgamento, para atividades que não tenham interações e relações, porque relações e interações são humanas. E a gente precisa, por isso que eu falo muito, né, do discernimento desse processo. Você precisa ser bastante estratégico e não simplesmente jogar a IA na mão das pessoas e vai com Deus, né, não dá. É. Porque a gente precisa ser estratégico na tomada de decisão, aonde usar e aonde não usar, né. E ter uma governança adequada, porque tem muito risco também nessa operação, porque você expõe as suas informações também, tem que tomar muito cuidado, e aí você põe pressão em cima dos advogados. Então, esse pacotinho vai aumentando ainda mais a pressão em cima das pessoas. Esse tema veio muito forte, né, de pressão em cima das pessoas cada vez mais, e o quanto a gente tem que cuidar das pessoas, né, fazer a gestão das pessoas de uma forma extremamente efetiva, porque você só vai ter performance se você gerenciar de forma estratégica as pessoas. Não adianta você colocar IA em cima das pessoas se você não trabalhar a performance e a gestão das pessoas. Continua sendo sobre pessoas, e cada vez mais, porque se você jogar IA em cima não vai funcionar. Então esse tema foi muito, muito trabalhado, muito. Ah, que legal, Baby. Eu estava lembrando de alguns escritórios que, pra mim, eu posso estar errado nisso, mas pra mim, ainda não consigo entrar na minha cabeça e falar: "Cara, eu não vou ter estagiário". Porque tudo bem se você não vai efetivar, não é isso, eu tô falando que você tem que efetivar tudo. Mas vamos lá, qual que é o objetivo da empresa? É gerar lucro. Para gerar lucro, você tem que existir. Se você tem que existir, você tem que ter um negócio que sobrevive ao tempo. Como você vai sobreviver se você não tiver uma base jovem trabalhando nisso? Então você vai tirar o estagiário, que é o único cara que você conseguiria treinar e preparar para um mercado cada vez mais competitivo, e você vai tirar a relação disso, como que você vai trazer o pertencimento para a empresa se você não tem uma galera mais nova? Então, assim, desculpa, não sei se você concorda ou Não, não. não, não, esse ponto, ele é muito crítico, eu concordo plenamente, com isso. O que vem muito no mercado é que, assim, ninguém ainda tem uma resposta sobre quantidade, estrutura, como essa estrutura vai funcionar, Sim. piramidal, se ela qual vai ser o tamanho e etcétera, porque a gente precisa ver ela de fato Uhum. funcionando para saber, né, e para ter as respostas, mas é óbvio, o nosso negócio ele é um negócio de pessoas. E a gente precisa formar essas pessoas, elas não nascem sabendo, o conhecimento ele é adquirido ao longo da jornada, né, precisa continuar formando as pessoas, não adianta falar que eu não vou ter a base, porque eu vou ter uma IA, porque a gente precisa continuar formando as pessoas, o nosso negócio é formado por pessoas, né, e ele é muito relacional, então a gente precisa muito focar em o que eu vou deixar na mão da IA, e o que eu vou deixar na minha mão ser humano, porque eu preciso focar na relação com o cliente, na relação com os meus funcionários, com os meus advogados, porque isso é extremamente estratégico para o negócio. Sensacional, Bia. Bia, eu estava lembrando, né, eu brinco com a galera que você fez um paralelo legal, geralmente eu faço com o surgimento do telefone, que só de caro pra caramba, né, o surgimento do telefone sem fio, né, o pessoal comprava linha e tudo mais, e era caro pra caramba, depois barateou e beleza. Mas eu gostei do seu paralelo com a internet, eu achei melhor, na verdade. E e um ponto que eu penso muito é que eu vejo isso nos escritórios, eles comparam muito com os outros escritórios. Você pega ali, eles acham que é que nem uma corrida de cavalo, né, você vê o cavalo ali, tudo ali um pertinho do outro, não, tem que ter um cavalo que corre melhor, então tem que ter mais eficiência, tem que automatizar o negócio, excelente, verdade, vai ter um excelente cavalo, só que tá vindo carro. Então, não adianta muito você ficar super eficiente se você não está olhando um negócio que vai quebrar você, que provavelmente não é um outro escritório de advocacia, mas pode ser uma Lotec, pode ser uma empresa que vai pegar um elo ali que não depende do advogado e pode quebrar ali.
Então, não é só automatizar um negócio. Para um sócio que está pensando isso, está querendo pensar de uma maneira diferente, você tem alguma sugestão ou falar onde você tem que olhar? A primeira pergunta que ele deveria se fazer é quais decisões que no escritório dele ainda dependem de uma pessoa específica, né. Não estou falando aqui de uma concentração de poder, estou falando mais de uma clareza de julgamento humano, insubstituível, e onde ele está sendo desperdiçado em processos que poderiam funcionar de um outro jeito. Muitos escritórios têm sócios que são gargalo, que não podem ser indispensáveis estrategicamente, que eles dependem, né, a gente depende, desse sócio, mas não porque tem ali uma função muito crítica, mas porque o processo depende dele. Mas a gente precisa repensar esse processo, porque ele pode ser feito de maneira diferente, né. E o erro mais comum é que não é uma falta de tecnologia, a tecnologia ela é aplicada sobre um modelo de trabalho que já não funciona. Então a gente precisa repensar o modelo de trabalho. Por isso que eu falei no começo que a gente precisa pensar na maneira como a gente trabalha. E no mundo jurídico a gente tem muito o meu jeito de fazer, né. Mas o meu jeito de fazer é esse. Tá, você pode continuar com o seu jeito de fazer, mas agora você tem a IA, né. Repensa o seu jeito de fazer com a IA. Isso é super importante, porque você vai gerar ainda mais valor para o seu cliente. E a gente não está falando aqui de automatização só, a gente está falando de geração de valor para o cliente. E a gente vem muito discutindo, né, como é que vai ficar a precificação, como é que vai ficar a questão comercial, o cliente quer economia, né, porque a gente cobra por hora, mas o investimento de tecnologia que as empresas, que os escritórios precisam fazer para garantir segurança, para garantir acesso a IAs superpotentes que as pessoas vão ter, também é enorme. Então como é que essas questões também vão ficar, né? Como é que a gente vai gerar a precificação? São coisas bastante importantes, porque no final das contas a gente quer gerar ainda mais valor para o nosso cliente. A gente quer se diferenciar gerando ainda mais valor para o nosso cliente, né. Então acho que são, essas questões, que é como é que você vai trabalhar a partir de agora com a IA. A IA faz parte da sua equipe, né. É isso. Sensacional, Bia. E Bia, eu queria aqui para encerrar uma última questão. O que que o SXSW te mostrou sobre as novas gerações que os escritórios ainda insistem em não enxergar? As novas gerações elas vão usar IA, e elas vão exigir da gente isso, né. Então cada vez mais é importante que nós escritórios, a gente tenha isso principalmente como diferencial para atrair talento, Uhum. porque os novos talentos vão em busca dessas novas ferramentas. É muito comum hoje quando você entrevista um novo talento que é geração Z e as próximas, eles vão te perguntar: "Qual a IA que você tem? Qual é o seu pack?", né. Caramba. Eh, e aí, o que que a gente vai oferecer para esses novos talentos, né. É claro que todo o resto, toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento é muito crítico, porque sem isso aqui, a IA é muito pequena, né. Mas as novas gerações elas querem também esse avanço tecnológico. Então a gente precisa também estar muito atualizado para poder oferecer isso para as novas gerações. Eu acredito muito e falo muito isso aqui dentro, que a gente precisa, de mentoria reversa. O que a gente pode aprender com Da as hora. novas gerações e as novas gerações podem aprender com a gente, que é paciência, porque leva muito tempo para você aprender a chegar a 30 anos de casos atrás de casos, para você chegar com o conhecimento que você tem. Até porque quanto mais conhecimento você tem, mais potencial você tira da IA. Então não adianta só ter um packzinho de IA, né. Você precisa ter muito conhecimento para extrair o máximo dessa ferramenta. Então ninguém faz nada sozinho no final das contas, né. Total, total. Ah, eu adorei a conversa, viu, Bia? Bia, eu queria agradecer a sua presença aqui no Bedenlói, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais aí sobre inovação, pessoas. Podem me seguir no LinkedIn, eu continuo publicando meu aprendizado, minhas experiências. Eu demoro para responder meu LinkedIn, mas eu respondo para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, quem quiser trocar uma ideia, me mandem mensagem no meu LinkedIn, é Beatriz Ali. Pode me adicionar e eu respondo, troco ideia lá pelo LinkedIn.
Perfeito, Bia, muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.